Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 2. Capítulo extra, um ponto de relaxamento. Eu estava descansando no meu quarto. Mais de 3 meses se passaram desde que voltei. Todo tipo de coisa aconteceu desde então, mas eu estava demorando um pouco para refletir sobre todo o caos de um tempo passado. Depois que deixei a bio para trás, decidi exercitar minhas habilidades de movimento das sombras e voltar para casa primeiro. Acabou sendo bastante útil, levando-me de volta muito mais rapidamente do que o esperado. Fui rapidamente cercado por pessoas da cidade que aguardavam boas notícias, por isso certifiquei-me de lhes dizer que todos estavam seguros, entrando em mais detalhes com aqueles que estavam interessados. Depois que souberam que a cidade teria alguns novos membros em breve, as pessoas imediatamente começaram a trabalhar. Suas ansiedades se foram quando eles começaram a arrumar as camas para a mudança que se aproximava. Ninguém manifestou nenhuma queixa enquanto preparava a cidade. Não demorou muito para Benimaru e os outros retornarem. Logo se juntaram a eles os cavaleiros Goblin que guiaram os altos orcs pela floresta para mim. Como o resto, eles também voltaram à antiga rotina. A cidade estava evoluindo a uma velocidade vertiginosa. Os altos orcs, que chegaram à cidade em menos de um mês, aprenderam seus empregos rapidamente, guiados pelos anões e pelos goblins mais bem treinados. Treine-os bem o suficiente, disse a Kaijin, e eles poderiam formar um corpo de engenheiros tão forte quanto o que os anões têm. Com todo esse novo trabalho, fomos capazes de enfrentar trabalhos que haviam sido desviados do caminho antes. A cidade sofreu um boom de construção, alimentada por um fluxo constante de recursos que entra e sai da área. Desmontamos as tendas que não precisávamos mais, enviando-as para os assentamentos orcs. Os cavaleiros Goblin devem ter feito bem seu trabalho. Cada uma das tribos orcs criou raízes em suas novas terras, criando os fundamentos necessários para a vida. As viagens que fizeram entre a nossa cidade e suas pátrias os mantiveram em contato conosco, pois ajudavam a transportar os materiais necessários. Estávamos no meio de um verdadeiro sistema comercial, em que cada acordo enviava seus produtos especiais para nós e respondíamos em espécie. Não evoluiu muito dos sistemas de troca dos tempos antigos, mas os orcs estavam realmente pensando e agindo por si mesmos, o que eu adorava ver. Ainda não estavam em condições para a agricultura em larga escala, mas eu tinha certeza de que isso aconteceria em breve. Por falar nisso, embora ainda não tivéssemos muitos tipos de trabalho, conseguimos cultivar batatas bem resistentes, capazes de crescer mesmo em ambientes agressivos. Eles eram bastante nutritivos e, desde que você não fosse muito exigente, eles poderiam ser o grampo da dieta de qualquer pessoa. Espalhamos essas plantas, ensinando aos altos orcs como cultivá-las. E quem sabia? Talvez eles consigam se sustentar em 2 anos ou mais. Geldo foi uma grande ajuda para movimentar essas tendas e plantas. O estômago que sua habilidade exclusiva Gourmet fornecia era perfeitamente adequado para transferências de recursos em pequena escala. O serviço de encaminhamento que ele ofereceu rapidamente se tornou uma parte vital da rede de trânsito que estávamos construindo entre os assentamentos de altos orcs. Seu estômago tinha muitas restrições associadas, mas ainda era quase como trapaça na vida. E o próprio Geldo estava ajudando a transportar objetos maiores que não cabiam em seu estômago. O que quer que pudéssemos desmontar e encaixar lá, seguindo suas instruções e sugestões, nós fizemos. Isso funcionou perfeitamente em coisas como tendas e materiais mais volumosos. Os lobos estelares também fizeram sua parte. Eles vagavam pelas terras, usando o máximo de seu movimento das sombras, e até inspirou o Geldo a treinar-se para suportar os rigores da habilidade. Não demorou muito, com o tipo de dedicação que ele demonstrou em todo o seu trabalho e, embora ele não pudesse desencadear o movimento das sombras, ele podia pular em um lobo das estrelas e fazer com que eles cuidassem do salto. Depois disso, as coisas foram rápidas.
Uma entrega nas áreas montanhosas que levava vários meses a pé agora podia ser concluída em uma viagem de ida e volta de 24 horas. Isso ajudou todos os assentamentos a ficarem mais próximos do que nunca. Um tipo de correio expresso, talvez. Consegui até escrever algum conteúdo em tábuas de madeira e enviá-lo para cada colônia orc, como uma espécie de circular da vizinhança. Ninguém mais era exatamente alfabetizado ainda, então eu não queria confiar muito nisso por enquanto. Nós precisamos trabalhar nisso também. A comunicação do pensamento só funcionou a uma certa distância. Ainda assim, tínhamos agora vínculos sólidos entre todos os assentamentos. A vida estava começando a se tornar mais estável. E o tempo passou. Ao longo do caminho, um grupo de goblins havia chegado, trazendo seus vassalos. Eu também poderia nomear esses caras, pensei. Fui eu quem disse a todos para não menosprezarem outras raças, afinal, e eu tive que fazer jus a isso. Se eu simplesmente os deixasse morar lá sem dar esse passo extra, corria o risco de criar uma sociedade baseada em classes. Esses caras tinham um tom esverdeado na pele, então eu decidi usar o green, inserir número aqui. Todo esse nome, no entanto. Yes. Talvez a Death March Dance de Gelmud estivesse fazendo seu trabalho comigo, afinal, estilo de ação atrasada. Cara assustador. A quadrilha viria a ser conhecida como números verdes. Juntamente com os números amarelos, eles formariam as paredes gêmeas da principal força de defesa da nossa aliança, mas isso ainda estava bem no futuro. Uma vez que eu estava completamente esgotado com a atribuição de números mais uma vez, finalmente tínhamos casas suficientes na cidade para todos os monstros morarem. Os goblins teriam que viver em grupos dentro de edifícios de estilo dormitório, mas ainda assim venceram as tendas. Montamos um sistema de água e esgoto bem cedo, mas não havia nem perto dos recursos necessários para levar água às casas de todos. Em vez disso, tínhamos bombas em poços em toda a cidade, o que fazia todo o lugar parecer muito mais avançado culturalmente do que antes. Ter banheiros de verdade era incrível também. Você ainda tinha que buscar água de um poço e encher o tanque, mas nós éramos uma cidade de monstros dominados por músculos, então não era grande coisa. Afinal, eu não queria que essa cidade fedesse a excrementos aqui e ali, essa era uma obrigação que me recusei a desistir. Além disso, alguns deles nem sequer geraram porcaria para liberar. Eu, por exemplo. Ainda tínhamos muitas coisas em segundo plano, mas supus que tínhamos tempo. Tínhamos uma cidade para construir, e isso nunca iria acontecer da noite para o dia. Então, apesar de toda a loucura, as coisas estavam se unindo. Bem aqui, nesta terra, viviam mais de 10.000 monstros, reunidos aqui porque acreditavam no que eu estava fazendo, todos trabalhando juntos para torná-lo um lugar melhor. Eles viram isso como um lugar de paz. Nosso lugar de paz. Uma verdadeira cidade de monstros. E finalmente estava aqui.